Os 60 anos da Globo são feitos de infinitas histórias. No JG, a gente escolheu contar uma que nos diz respeito muito de perto, que está na base do nosso trabalho diário. A longa história das inovações tecnológicas que foram permitindo ao nosso jornalismo informar cada vez melhor e aproximar cada vez mais o público da notícia. E, para começar, é preciso recuar a um tempo em que a televisão ainda engatinhava. E atenção, atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo no Ar. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, este foi o Léo Batista dando na Rádio Globo em 1954 uma das notícias mais traumáticas da política brasileira. Poucos anos antes, na exata metade do século passado, tinha chegado ao país um novo meio de comunicação que viria a tomar do rádio a condição de estrela da casa. Na hora em que a imagem veio se unir ao áudio, deu match perfeito. A imaginação, que antes precisava trabalhar sozinha para dar vida ao que era dito no rádio, encontrou na televisão uma aliada poderosa. Agora estava tudo na tela, diante do público. No ar, mais um campeão de audiência do seu canal 4. Desde que entrou no ar, a Globo investiu em uma sucessão de inovações para melhorar a qualidade da sua produção e a experiência do telespectador. Uma devastadora tempestade de verão no Rio de Janeiro foi a notícia que selou a conexão da Globo, ainda muito jovem, com seu público. Mais de 250 mortos na cidade inundada. Uma tragédia que levou o jornalismo da emissora a reportar ao vivo pela primeira vez. Pesadas câmeras de estúdio como esta foram levadas para a porta da Globo para transmitir o que acontecia na rua. O repórter cinematográfico Orlando Moreira estava lá e conta como a necessidade foi a mãe da invenção. Enchente que passou nessa rua aqui em frente à Globo, era um rio, era um riacho. O Walter Clark, que era o diretor da empresa já, ele falou, vamos colocar a câmera numa escada. Ali na frente tinha uma escada, que hoje em dia não tem mais. Botou o Wilton Gomes, que era o apresentador do jornal principal da noite, e dali começou a fazer um serviço de utilidade pública, com as imagens de gente que perdeu tudo, precisando, procurando pessoas perdidas, desaparecidas. A audiência começou a subir imediatamente, porque todo mundo queria ver alguma coisa perdida e não ver a Globo. Aqui começa a nossa reportagem, que vai mostrar Cabo Kennedy a você, terminando lá com a plataforma de lançamento com absoluta exclusividade para o Brasil, para a Rede Globo de televisão. Quem estava vivo e já com alguma noção das coisas em 1969 sabe exatamente onde e como assistiu a chegada do homem à Lua. Eu tinha 5 anos e vi na TV do clube, junto com meu pai e meus irmãos. A Globo mostrou os passos do astronauta Neil Armstrong em uma transmissão pioneira feita via satélite. No mesmo ano em que o homem andou na Lua, nasceu o Jornal Nacional, também trazendo um ineditismo. Foi o primeiro noticiário transmitido para todo o país por um sistema de antenas que ligava o Rio a São Paulo, sincronizando a programação nas 2 maiores cidades do país. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. E a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo foi justamente a que nos deu o tri. Uma campanha impecável, festejada a cada etapa dentro da casa dos brasileiros. Lá vai Jair vir agora na ponta canhota. Passou inteiro. Jogou pelo miolo. A Pelé, tira para a direita. Carlos Alberto, atenção, olha lá. Dois anos depois dos primeiros jogos da Copa transmitidos ao vivo, deu-se um salto ainda mais espetacular. Cores diversas passaram a conviver na mesma tela. Diferentes tons que não se misturavam abriram as portas ao diálogo.
o horror da guerra entre azuis e vermelhos no verde da floresta tropical. As braçadas que renderam ao americano Mark Spitz 7 ouros olímpicos. Na música, o alienígena David Bowie definiu: o futuro seria colorido. Pelas mãos da Globo, o Brasil se tornou o primeiro país da América do Sul a ter TV em cores. O Raimundo Barros, nosso diretor de tecnologia, explica a revolução que isso provocou no padrão de transmissão das imagens. O padrão PAU-M, ele era tipicamente uma jabuticaba brasileira, porque em nenhum lugar do mundo existia e, portanto, o Brasil exigiu que fabricantes de equipamentos desta tecnologia desenvolvessem soluções que eram específicas para o Brasil. Mas foi a partir dessa limitação que nós construímos no Brasil uma competência em tecnologia de mídia muito forte, porque todas as emissoras tiveram que fazer isso. E a Globo, no seu papel de líder, era quem desenvolvia, essas novas soluções. Essa mudança de padrão passou também por novos equipamentos que aproximaram o telespectador da notícia, como esta câmera de cinema usada por nossas equipes para registrar o catastrófico incêndio do edifício Joelma, no centro de São Paulo. Ela captou de maneira brutal o desespero de quem tentava escapar e o esforço sobre-humano dos bombeiros para resgatar quem foi buscar no alto do prédio uma chance de sobreviver. O Jorge dos Santos era assistente do repórter cinematográfico Reinaldo Cabreira e lembra como se fosse hoje dessa cobertura. Aí chegando ali no edifício Joelma, era uma janela que estava em chamas, era uma coisa que estava começando. O Cabreira, com a sua experiência de jornalista e tal, falou: olha, Jorginho, vai ser uma tragédia. Ele tirou o filme da câmera, eu saí correndo dali, fui ao Largo do Paissandu, peguei um ônibus, falei para o motorista, falei, é um grande incêndio, eu preciso levar para a TV Globo. Ele falou: olha, eu vou acelerar o máximo que eu puder e vamos chegar rapidinho. Na redação, enquanto a editora do jornal Hoje, ela pegou o filme assim que revelado, colocou no Telecine e já abrimos um plantão e o locutor no estúdio narrando o que ele estava vendo ali, até o momento em que vê a cena daquele senhor que acabou perdendo a vida no fogo, né? Grândola, Vila Morena. A Globo ainda não tinha completado uma década de existência quando seu jornalismo entendeu que às vezes é preciso ir longe para ficar perto da notícia. Os repórteres Orlando Moreira, o Orlando que já apareceu no começo desta história, e Sandra Passarinho se tornaram os primeiros correspondentes internacionais brasileiros testemunhando nas ruas de Lisboa a revolução que derrubou meio século de ditadura em Portugal. Eu assistia e admirava a Sandra muito antes de saber que seria jornalista. Agora a gente assiste a um pequeno depoimento do Orlando sobre essa cobertura. Foi uma cobertura maravilhosa, você tem imagens disso aí, foi todo mundo, um negócio lindo, porque não houve tiro nenhum, houve uma revolução, todo mundo se liberado. E você aqui tinha uma audiência enorme, porque o jornalismo conseguia botar uma imagem da ditadura que estava terminando num sistema ditatorial. Isso aí, de alguma forma, os censores não se incomodavam, então era um negócio muito bonito, mas foi um negócio lindo. E daí chegaram as câmeras com videotape e mudaram tudo, aposentando os rolos e a revelação de filmes. Agora bastava inserir na ilha de edição as fitas contendo as imagens captadas e então montar as reportagens. A gente deixou de ser limitado. O filme, nós tínhamos um limite de gravação. E é nesse momento que a gente começa a colocar a presença do repórter no vídeo. O telespectador fala: essa voz aí agora é uma imagem, né? Está ali um ser humano falando de verdade. E dali para frente, os repórteres da Globo mostraram tudo de importante que aconteceu no Brasil e no mundo. Bandeiras brasileiras aqui. Os rojões já estão estourando. Falta mais um voto.
foram as informações da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, informando à nação que acaba de falecer o presidente Tancredo de Almeida Neves. As pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Se julgarmos Mikhail Gorbachev pelos resultados, ele é um perdedor. Se propôs a reformar o comunismo e a União Soviética e acabou junto com os dois. A cara da juventude agora tem cor certa. Seja verde, amarela, preta, azul ou branca, todas querem a mesma coisa. A internet é um meio de comunicação, mas bem diferente da TV, por exemplo, que leva um candidato para a casa do eleitor mesmo sem ser convidado. Os passos em direção ao futuro, a busca de amigos cibernéticos, o real que se confunde com o virtual. Um grande avanço da tecnologia usado em favor da notícia aconteceu em meados da década de 90, quando a internet começou a se popularizar. O Fantástico foi o primeiro programa da TV brasileira a ser transmitido ao vivo para todos os países por meio da rede mundial de computadores. Vamos conferir em Nova York, onde a gente sabe que tem alguém ligado na rede assistindo ao Fantástico. Lucas Mendes. É extraordinário pelo pioneirismo na América do Sul. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Usando os serviços móveis via satélite, mostramos nossos enviados especiais nos mais diferentes cantos do mundo depois dos atentados do 11 de setembro. Direto do Paquistão, o Ernesto Palha usou um videofone para atualizar a caçada a Osama Bin Laden. Você levava uma antena, apontava para o satélite e esperava que aquilo fizesse uma conexão. O satélite te dava uma janela de 9 minutos de transmissão, aí você fazia a transmissão naqueles 9 minutos, se tudo desse certo. São 3h54 da madrugada e daqui a pouco amanhece a terça-feira aqui em Islamabad. Avançando agora para o final da primeira década deste século, quando a TV digital dava seus primeiros passos, ampliando a imagem com conteúdos em alta definição. Quem conta é o professor Almir, da Universidade de São Paulo. E a mudança entre a televisão analógica para a televisão digital é que a televisão passa a entrar no mundo da cibernética. A TV digital, ela trouxe para o espectador a possibilidade de interação com o sistema. Bem-vindo ao futuro. A TV brasileira entra na era digital. As transmissões em alta definição são um avanço tecnológico que vai acontecer em etapas, num processo bem parecido com o que ocorreu com a implantação da TV em cores no Brasil na década de 70. Para contar a história dos Camaiurá, povo indígena do Alto Xingu, Glória Maria fez a primeira reportagem em HD da televisão brasileira. Bom, nesse mês de comemorações, essa é a dança mais importante desses índios. É a dança do piqui, em que eles comemoram o ano próspero e por isso tanta alegria. Para chegar rápido na notícia é preciso ser ágil. Desde os anos 70, um furgão como este viabilizava as entradas ao vivo dos repórteres na rua. Hoje se faz a mesma transmissão usando uma mochila. Basta conectá-la a uma rede 4 ou 5G. Jorge, ficou bem mais simples. Nós podemos entrar no ar em qualquer lugar da cidade, a qualquer momento, sem nenhum problema. Uma das primeiras entradas ao vivo com o Mochilink foi justamente aqui no JG, quando o Corinthians disputava o Mundial de Clubes no Japão. Aqui, por exemplo, no hotel, lá no fundo, ó, a toda hora chegam torcedores do Corinthians para tentar ver os jogadores, tirar uma foto, pegar um autógrafo. Ou seja, mesmo longe de casa, a mais de 15 mil quilômetros, o Corinthians está perto de sua fiel torcida. E o que antes exigia helicóptero, agora pode ser feito com drones. Mais barato e revelador de novos ângulos, seja da Amazônia ou da metrópole deserta durante a pandemia. Com o
passar do tempo, os cenários dos telejornais deixaram de ser só um elemento de identidade visual. Foram ganhando recursos para ajudar a contar as histórias. Uma década atrás, a gente inovou ao instalar, em torno do que então era a bancada do telejornal, 6 grandes monitores movidos por tecnologia robótica. Eles mudavam de posição e de configuração de acordo com o conteúdo apresentado. E no ano passado, a mudança foi ainda mais profunda. Este especial dos 60 anos da Globo dá uma boa ideia dos recursos do nosso novo cenário, envolvido por um grande telão curvo que permite montar ambientes virtuais, incluir entrevistados na conversa e recriar objetos em realidade aumentada, entre outros efeitos visuais. E já tem novo salto no horizonte. No próximo ano chega a DTV+, uma televisão interativa e multiplicadora de conteúdo. Quem estiver ligado na Globo vai poder conferir informações sobre o trânsito e o tempo, inserindo o CEP na tela da TV, rever lances e acompanhar estatísticas durante as transmissões de futebol ou depois na hora em que achar melhor. E até escolher e comprar produtos que aparecem em cenas das novelas. Raimundo, conta pra gente como é a DTV+. Ela é um celular de 60 polegadas, né? No qual cada emissora de televisão passa a ser um ícone e que oferece muito mais do que apenas uma programação de TV. É um conjunto de novas experiências, que é algo que a gente está bem acostumado hoje, né, nessa nossa vida digital. E depois da DTV+, vem o quê? Aí eu ainda não sei, mas uma coisa é certa, novas mudanças virão e a gente vai abraçá-las. Sempre em busca da melhor imagem, da melhor informação. Esta edição especial do JG, homenagem de toda a nossa equipe aos 60 anos da Globo, fica por aqui. Lembrando, antes de encerrar, que você sempre pode assistir a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. Um ótimo fim de semana.